Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das obras mais perturbadoras dos últimos tempos. Precisamos falar sobre o Kevin. É uma análise que mexe com a gente, sabe? Toca em feridas abertas sobre maternidade, sobre a natureza do mal e sobre a responsabilidade por trás de atos de violência que a gente nem consegue descrever. E já vou avisando, aqui não tem resposta fácil não. E toda a narrativa, absolutamente toda ela, gira em torno dessa pergunta aí, que é bem perturbadora. O livro e o filme praticamente jogam na nossa cara essa questão sobre as origens do mal. Ele é algo que já nasce com a pessoa ou ele é moldado pelas circunstâncias? A história, de um jeito genial, se recusa a dar uma resposta simples para isso. A gente acompanha tudo pela perspectiva da Eva Khatchadorian. Através de uma série de cartas muito dolorosas, ela tenta montar o quebra-cabeça que era o filho dela, o Kevin. Isso tudo, claro, depois que ele comete um massacre na própria escola. Um ato que não só destruiu a comunidade, mas que implodiu a família dela por dentro. Então vamos entrar no primeiro ponto crucial dessa análise, que é justamente a forma como a própria Eva é colocada em julgamento. Porque ela não está só tentando entender o filho, ela mesma está no banco dos réus, tanto na cabeça dela quanto para todo mundo ao redor. É que a história escancara, de um jeito bem brutal, o abismo que existe entre a expectativa e a realidade da maternidade. De um lado está lá o mito, né? Aquele amor incondicional, o vínculo que nasce naturalmente, a alegria. Do outro tem a Eva, uma mulher que para começo de conversa nunca quis ser mãe. E a relação dela com o filho desde o início é marcada por uma desconexão profunda, quase uma hostilidade dos dois lados. E aí, depois da tragédia, essa falha dela em ser a mãe ideal vira a arma que usam contra ela. A Eva se torna o alvo da fúria da comunidade. Ela é atacada, marginalizada e publicamente culpada pelas ações do filho, o que nos força a perguntar, afinal, onde termina a responsabilidade de uma mãe? Isso nos leva direto, claro, para o grande enigma da história, a verdadeira natureza do Kevin. De onde veio toda aquela malevolência? Essa é a pergunta que fica martelando na cabeça da Eva e na nossa também. Será que o Kevin já nasceu assim com uma predisposição para o mal, uma sementinha de sociopatia lá dentro? Ou será que foi a dinâmica da família, e principalmente aquela relação tóxica com a mãe, que o transformou num monstro que ele se tornou? E a capacidade do Kevin de manipular é um ponto central. Porque ele não era cruel o tempo todo, não. Perto do pai, o Franklin, ele era o filho perfeito. Carinhoso, normal, exemplar. Mas era só a Eva estar por perto e pronto. Com ela e só com ela, ele mostrava uma face fria, desafiadora, cruel. Essa duplicidade era a maior arma dele, usada para isolar a mãe. Agora, vamos analisar como a própria estrutura da família permitiu que essa tragédia fosse se desenvolvendo ali, nas sombras. A ironia mais devastadora de todas está no próprio título. A história é um grande monólogo da Eva para o marido ausente. Uma conversa que só acontece quando já é tarde demais, quando o mundo dele já ruiu. Eles precisavam ter falado sobre o Kevin, mas nunca fizeram isso de verdade. E o colapso na comunicação foi quase metódico. A Eva via os sinais e tentava alertar, mas o Franklin, o pai, escolhia a negação. Ele descartava os medos dela como exagero. Via só um menino normal. Essa cegueira deliberada não só validou o comportamento do Kevin, mas isolou a Eva completamente, deixando ela sozinha para enfrentar uma escuridão que ninguém mais queria admitir que existia. Com tudo isso, a gente chega na conclusão arrepiante da história. É um final que se recusa a oferecer qualquer tipo de consolo ou uma resposta fácil. Depois de anos de dor e culpa, a Eva finalmente vai confrontar o Kevin diretamente. Numa visita à prisão, ela deixa de lado todas as teorias, todas as justificativas e faz a única pergunta que realmente importa. Por quê? E aqui está a genialidade sombria da obra. O Kevin não dá uma grande revelação, não fala de um trauma, não dá uma justificativa. A resposta dele é vazia, incerta. A sugestão que fica no ar é aterrorizante. E se não existir um porquê? E se algumas formas de maldade forem simplesmente isso, um abismo, nihilista e incompreensível? E no fim, a gente fica com essa pergunta final. Se um monstro não pode ser explicado pela criação, nem pela natureza, se a motivação dele é um vazio, então, onde é que o mal realmente começa? É uma questão que precisamos falar sobre o Kevin, deixe em aberto, para ecoar na nossa mente muito, mas muito tempo depois que a história termina.